Então, obrigado a Carlos pelo convite. É um prazer poder mostrar um pouco aí do meu trabalho. Do mesmo jeito que eu já disse que tem sido um grande prazer poder acompanhar essa série de palestras, certo? Está sendo muito interessante. Opa, saúde! Está sendo muito interessante para mim Desculpa, poder... desliguem os microfones, se possível. Então, acompanhar. Então, vamos André, lá. Oi. desculpa, pode continuar. Posso continuar? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí o título da minha palestra sobre os efeitos das flutuações devido ao número finito de unidades na sincronização de sistemas com estados discretos. Certo? Eu quero começar logo agradecendo aos meus colaboradores, certo? Porque eu tenho o péssimo hábito de, quando dou uma palestra, depois de deixo isso para o final esquecer, então já agradeço antes. Primeiro está aqui o Tiago, que é um aluno meu de doutorado, que está concluindo o doutorado, certo? Ele fez o trabalho que é o último assunto aqui, que é o processo de crescimento, que eu vou falar mais à frente. E tem esses três aqui, que são os colaboradores que fizeram comigo a maior parte desse trabalho. Ítalo, que foi lá atrás, anos atrás, meu aluno, depois ele foi pós-doc em vários lugares e a gente continua colaborando. Atualmente ele está nesse Army Research Laboratory, na Califórnia, perto de São Francisco. Ele me passou mais algumas siglas aqui, mas era nome demais para eu lembrar, ia ficar demais, então basta só resumir para o laboratório do Exército aqui. Certo? E ele está aqui presente assistindo ao seminário. Tem o Daniel Scaff, que é do Chile, e a Kátia, que é uma colaboradora minha também de longa data. E agradeço também, a gente nunca pode esquecer, o apoio da CAPES CNPq. Bem, então, o que eu vou apresentar vai seguir a seguinte ordem. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução sobre o problema que eu estou estudando e vou discutir modelos de 2 estados, de 3 estados e modelos, que é na verdade um modelo de crescimento populacional com 3 estados também. Certo? E, por fim, tirar minhas conclusões, destacar alguns pontos que eu acho que são importantes desse conjunto de trabalhos que a gente tem feito. Certo? Então, deixa eu começar falando o que é que eu estou estudando. São osciladores estocásticos, tá? De estados discretos. Então, é um sistema que pode ter, no caso, 2 ou 3 estados, e que eles mudam de estado com uma certa taxa, que está aqui representado por γ1 e γ0 nesses aqui, e G1, 2, 2, 3 e G3, 1. A diferença da notação é só porque eles vieram de trabalhos diferentes e a gente usou notações diferentes nesses 2 trabalhos. De onde é que a gente vê esse tipo de osciladores, de sistemas? Não exatamente com as taxas que eu vou usar aqui, mas a ideia básica deles. Tem sistemas de neurônios em que tem estados aí diferentes, quiescente, ativo, ou depois no refratário. Pode ser sistemas de spin tipo Ising, para cima e para baixo, 2 estados. Qualquer sistema com estados biestáveis, que você pode caracterizar os 2 estados diferentes, podem ser o 0 e o 1. Tá? Você tem os sistemas de dinâmica populacional, sistemas como os que Mário falou algumas palestras atrás, como de propagação de doenças. Se você pensar que esses estados podem ser aqui um suscetível, um infectado e um recuperado, ou um suscetível
e um infectado, se for um SI. Então, você pode ter diversos tipos de problemas que você tem esses estados discretos e que as taxas de transição são estocásticas, nos permitem ter essa dinâmica estocástica. Tá? Essas taxas, na verdade, podem ser determinísticas ou devido a flutuações. Então, eu posso ter taxas que sejam constantes ou que dependam das flutuações, posso ter que essas taxas sejam, que eu tenho sistemas markovianos em que então a transição não vai ter memória, o sistema não vai ter memória e eu vou ter uma distribuição exponencial dos tempos de transição, ou eu posso ter memória, certo? E aí existem modelos, por exemplo, em que eu vou do estado 0 para o estado 1 aleatoriamente, com a taxa de transição, e depois ele fica um certo tempo no estado 1 e volta para o estado 0. Você pode ter uma memória aí do tempo, de um tempo para queda, então você pode ter coisas meio misturadas, ter vários problemas aí. Nesse seminário, eu vou me restringir apenas os mais estudados, que são os osciladores markovianos, tá? Que é mais simples de a gente estudar. O que é que vai ter de interessante aqui é que eu vou considerar que as taxas de transição, elas não vão ser constantes, mas elas vão depender das populações. Então, no caso de 2 estados, as taxas de transição dependem do N0 e do N1, do número de osciladores que eu tenho no estado 0 e do número de osciladores que eu tenho no estado 1. No caso de 3 estados, vão depender do N1, N2 e N3. Certo? Que é o que eu estou escrevendo aqui. A taxa de transição gama 0 e gama 1, dependendo de 0 e N1. No caso aqui, o GJK, onde J e K é 1, 2, 2, 3 ou 3, 1. Essas taxas vão ser direcionadas, certo? Então, também vão depender das populações aqui, 1, 2 e 3. Ok? Então, eu vou ter aqui um tipo de transição meio ordem-desordem, que vai depender de um parâmetro de controle. Se eu tiver uma interação fraca, esses osciladores vão ser praticamente não interagentes, cada um vai oscilar, passar pelos diferentes estados de uma forma independente dos outros, e o meu sistema vai ser desordenado. Eu vou ter um estado aleatório, em geral com um terço, pode ser metade de osciladores em cada estado, um terço em cada 3 estados, certo? Totalmente aleatório. Se eu tiver uma interação mais forte, pode ser que eu caia num estado ordenado, em que essa mudança de estado se dá de forma sincronizada. E a maioria desses osciladores, dessas unidades que fazem parte, que compõem o meu sistema, mudam de estado de forma combinada, síncrona, certo? Então, esse tipo de transição é comum e a gente vai estudar eles, certo? Estudar justamente essa transição de fase aqui. O principal ponto que eu quero analisar e discutir aqui é a quantidade de osciladores que eu tenho. Eu posso ter uma quantidade infinita de osciladores, certo? Que vai estar sujeita a um modelo de acoplamento, que é justamente a regra que me define as taxas de transição. E aí a gente vai cair numa equação determinística, certo? E a transição vai ser, não vai ser aleatória, tá? A outra opção que eu tenho é de eu ter um conjunto finito, certo? A quantidade de osciladores ou de unidades que eu tenho é finita, e nesse caso eu tenho flutuações inerentes ao sistema que são devidas a eu ter essa quantidade finita.
Nesse caso, o estado que eu vou ter, um estado assintótico, é um estado estocástico. Meus objetivos nesse trabalho é estudar diferentes modelos de acoplamento e, principalmente, comparar esses estados determinísticos e estocásticos. O comum de a gente ver é que esses estados estocásticos, eles meio que mapeiam o estado determinístico, mas apenas introduzem certas flutuações em torno desses estados de equilíbrio determinísticos. A gente vai ver aqui que nem sempre esse é o caso. E eu vou querer discutir justamente por que isso, em alguns casos, não acontece e como isso não acontece, que é o que eu tenho estudado e acho muito interessante. Então, vamos começar aqui estudando o modelo de dois estados. Tá? Então, eu tenho um estado 0 e o estado 1, e variáveis naturais são as densidades ou frações de osciladores em cada estado. N0 é o número de osciladores no estado 0 dividido pelo número total, N1, número de osciladores no estado 1 dividido pelo número total. Por enquanto, nesses dois primeiros tópicos, de 2 e 3 osciladores, eu vou considerar que a população é constante, a população total é constante. Então, essas frações são normalizadas e o número N0 mais N1 tem que dar 1, certo? Eu tenho uma equação de evolução que é, portanto, escrita como da seguinte forma. A taxa de variação em uma das populações, digamos, da densidade de osciladores no estado 1, ela vai aumentar devido aos osciladores que saem do estado 0 e vão para o estado 1, esse primeiro termo é positivo, e diminui devido à quantidade de osciladores que saem do estado 1 e vão para o estado 0, certo? Eu posso usar a normalização e escrever essa equação, eliminar o N0 dela, e eu tenho, portanto, uma equação para uma variável só, que é o N1, certo? Eu desacoplo as duas equações. Se eu tiver taxas constantes, o sistema é meio sem graça, tá? E ele vai para um estado estacionário, onde a fração de osciladores no estado N1 é gama 0 sobre gama 0 mais gama 1. Certo? O que eu vou fazer aqui é considerar que esses gamas não são mais constantes, mas funções de N0 e N1. E a gente vai estudar alguns casos e ver o que acontece. No caso de eu ter um conjunto finito de osciladores, eu vou ter uma equação que eu começo a escrever pensando da mesma forma que eu fiz para o caso com uma quantidade infinita, só que aqui eu tenho flutuações. Então, eu vou estudar a evolução do número de osciladores no tempo, no estado 1, no tempo t mais dt, ele vai ser igual à quantidade de osciladores do estado 1 no tempo t, e aí aqui eu tenho um termo que subtrai, que vai me dizer quantos estão saindo do estado 1, e um termo que soma, que quantos estão entrando. Então, esse primeiro termo aqui é uma soma sobre todos os osciladores do estado 1, cada um deles tem uma probabilidade que vai ser o gama 1 vezes o dt, certo? Isso me dá, é a taxa vezes o dt, me dá uma probabilidade. Eu chamo a atenção aqui que eu escrevi isso como função só de N1, porque como eu tenho uma normalização, N1 mais N0 é 1, então eu posso escrever em função só de uma variável. E aqui, esse zk é um número aleatório. Como eu tenho uma função θ aqui, ela vai contar quantos desses osciladores vão pular e sair do estado 1, certo?
se cada vez que esse número aqui é maior do que a probabilidade, é um que está saindo e eu conto quantos tem. Essa soma como um todo vai contar quantos osciladores estão saindo do estado 1 e indo para o estado 0. De forma análoga, esse último termo conta quantos osciladores estão saindo do estado 0, está aqui o gama 0, e indo para o estado 1. Certo? Então, eu tenho essa equação da evolução temporal, que, usando o teorema do limite central, eu posso reescrever essa soma para n grande, em termos da variância da variância aqui da distribuição de N1, e eu tenho uma taxa de evolução do N1 que vai ser uma parte determinística, que é exatamente igual a do modelo determinístico, mas agora eu tenho também um termo aqui de flutuação. Esse termo de flutuação tem algumas características que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, esse Qi é um ruído branco, certo? Gaussiano, certo? Média 0 e variância 1. Eu tenho aqui, como acontece normalmente em qualquer sistema de mecânica estatística usual, as flutuações caem com raiz de n, tá? E eu tenho aqui um termo multiplicativo, que faz com que esse ruído não seja igual em todo lugar, mas que ele varie de ponto para ponto. Essa questão é importante salientar, porque é justamente esse ruído que vai provocar esse efeito anômalo, digamos assim, de eu não ter o mesmo, eu quebrar a simetria entre a dinâmica para uma quantidade finita de osciladores e para quantidade infinita, certo? Lógico, eu vou deixar isso mais claro um pouco mais para frente. Ok? Então, seguindo os passos usuais, a partir dessa equação de Langevin que eu tenho aqui, eu posso escrever uma equação de Fokker-Planck. Tá? E eu tenho aqui o termo, os dois termos, de difusão e de drift, né? E eu escrevo onde essas funções f e g são dadas aqui. A função o f, eu vejo que é exatamente a parte determinística do modelo infinito, e o g tem uma troca aqui de sinal. Tá? Essa equação é simples e eu consigo resolver formalmente. E eu tenho uma solução aqui para a distribuição de probabilidade do N1, certo? Que é uma exponencial aqui de um potencial efetivo, que é dado por essa integral. O C é uma constante de normalização, para cada N eu tenho um valor, e aqui está o G. Tá? Infelizmente, para as funções, os gamas que eu escolho, para esses gamas, as funções desses gamas que a gente trabalha, essa integral não dá para ser resolvida analiticamente, a gente tem que resolver numericamente. Mas nada difícil de ser feito, a gente tem pelo menos essa solução formal. Ok. Resta eu definir quem são esses gamas para eu definir o meu modelo. Tá? A gente resolveu analisar como a gente tem equações determinísticas, quais são as transições usuais que
se eu vou analisar em termos de sistemas dinâmicos, são as bifurcações. E as bifurcações mais comuns, ou as bifurcações que eu posso ter em uma dimensão, são as de tipo ponto de Sella, transcrítica, supercrítica, pitchfork supercrítica, tridente, eu nunca gosto dessas traduções, eu acho que não soa muito bem para mim. Ou tridente subcrítica, que é o pitchfork subcrítico. Tá? Eu chamo a atenção para quem está acostumado com essa linguagem de sistema dinâmico, que eu não estou usando as formas normais usuais. Tá? O usual seria eu ter apenas esse termo entre parênteses para ponto de Sella e esse termo aqui, x vezes epsilon mais x, para a transcrítica. Contudo, essas bifurcações, elas têm uma solução que diverge, que vai para infinito. Como a minha densidade ela está limitada entre 0 e 1, essas soluções não são físicas. Então, eu acrescentei esses dois termos aqui, tá? Entre colchetes, que estabilizam o sistema e criam novos pontos fixos, de forma que a dinâmica fica limitada ao espaço 0, 1, para certos valores desse A aqui. Tá? Então, eu garanto que eu não tenho as divergências e que essas taxas são, de fato, físicas. Certo? Mais um detalhe é que essas bifurcações aqui, elas ocorrem para a variável x igual a 0. Como eu quero ver a bifurcação, eu desloco isso e defino o x como sendo n1 menos 1 delta, eu introduzo esse delta que vai ser a localização da bifurcação. Então, eu posso brincar com isso, mas é um detalhe um pouco mais técnico, mas só por curiosidade aí para vocês. Okay? Então, eu tenho vários tipos de transições possíveis. Eu posso encarar isso aqui como sendo modelos aí mais genéricos, tá? Em que, se eu estiver estudando outras taxas de transição, perto do ponto crítico, eu devo ter essas transições. É só fazer uma expansão e olhar perto do ponto crítico. E aí, vou recair num desses casos, que é o que ocorre normalmente. Tá? Então, vamos lá. Vamos considerar aqui quando eu tenho a bifurcação tipo ponto de Sella. Primeiro, estudando aqui o caso em que eu tenho um sistema determinístico, um número infinito de osciladores. Dependendo do valor desse A aqui, dessa constante, eu posso ter até 4 soluções. Posso ter 2, 4 ou nenhuma solução real, certo? Só que eu consigo escolher, como nesse caso, um caso em que uma das soluções reais ela ocorre para N1 menor que 0, então ela não afeta a dinâmica, certo? E eu tenho apenas essas 3 soluções. Em vermelho são soluções estáveis, em azul eu tenho uma solução instável, ponto fixo instável. Então, a dinâmica do sistema é muito simples. Se eu começo abaixo da linha pontilhada azul, eu vou evoluir para esse ponto fixo, para um ponto fixo nesse ramo. Se eu começo aqui acima da linha azul, eu evoluo para esse outro ponto fixo. Eu tenho essa transição para epsilon igual a 0, a bifurcação em epsilon igual a 0, onde os dois ramos do ponto de Sella, eles colidem e desaparecem, eu não tenho mais solução aqui, apenas esse ponto fixo estável, então qualquer condição inicial nessa região vai evoluir para aqui para cima, certo? Então é uma dinâmica simples, nada de novidade. Sim, aqui o que eu já comentei, que nem todos os pontos são de interesse físico, porque eles podem ter soluções fora do intervalo 0. Que eu já comentei tudo isso sobre os ramos estáveis e instáveis. Ok.
Agora, vamos olhar para o que acontece quando eu tenho uma quantidade finita de osciladores, certo? Então, nesse caso, eu não tenho um ponto fixo mais. O que eu vou olhar agora é para os extremos da distribuição de probabilidade de N1. Eles, de certa forma, correspondem aos pontos fixos no sistema infinito. Tá? Quando eu tenho um máximo da distribuição de probabilidade, eu tenho um estado estável. Quando eu tenho um mínimo, é um ponto fixo instável, equivale a um ponto fixo instável. Se eu calculo esses máximos e mínimos da distribuição de probabilidade para diferentes tamanhos do sistema, eu vejo que, como esperado, eu vou me aproximando da solução do n igual a infinito. Nada de novo, isso é o que a gente vê comumente e aí vocês poderiam perguntar onde está a novidade. Bem, a questão é para que máximo o sistema vai. Como eu comentei antes, se o sistema é infinito, o ponto fixo estável que ele escolhe depende da condição inicial. Se eu começo abaixo ou acima daquele ponto fixo instável. E aí eu vou para um ou para outro. No caso de sistemas finitos, é que a coisa muda um pouco de figura. De fato, eu posso ter vários conjuntos diferentes de taxas, de dependências funcionais para essas taxas gama 0 e gama 1, que dão a mesma forma normal no limite de n infinito. Tá? Quer dizer, na verdade, elas dão a mesma... elas vão dar o mesmo... Quando a flutuação desaparece, eu recaio no mesmo sistema, a mesma equação para o sistema infinito, exato. Okay. Só que, quando o sistema é finito, eu posso ter que essas diferentes formas para o gama 0 e gama 1 me dão resultados diferentes, até mesmo qualitativamente diferentes. Eu tenho aqui 2 gráficos que correspondem à mesma forma normal, mas as taxas são diferentes. E aí, vocês veem que, em um caso, se eu olho para essa curva vermelha, que é o epsilon, à esquerda da bifurcação, significa que eu tenho 2 estados estáveis. A minha distribuição de probabilidades é mais alta para o ponto fixo maior, com N1 maior. Enquanto, no outro caso, eu tenho uma inversão aqui, certo? E a taxa maior, a probabilidade maior é de eu encontrar o sistema no estado com N1 menor, certo? O importante de salientar aqui é que se eu cresço o número de unidades, essa diferença entre o máximo e o mínimo, ela se acentua, ela não diminui. Eu não tenho uma convergência para as duas coisas com a mesma probabilidade. Cada vez que eu tenho um sistema maior, maior será a diferença entre esses 2 máximos, certo? Tanto num caso como no outro. Então, a coisa se comporta diferente. Para sistemas finitos, eu vejo que um dos estados é privilegiado e o outro quase nunca ocorre, quando o sistema vai se tornando maior e maior, certo? Quando eu tenho só um máximo, certo? Depois da bifurcação, aí eu não tenho muita diferença mesmo.
A grande coisa que ocorre é que, para sistemas finitos, eu tenho essa quebra da biestabilidade desses dois estados. Só um aparece, de fato, quando o sistema se torna grande, certo? Então, essa é a grande coisa que a gente encontrou e que a gente discute aqui. Vou falar rapidamente das outras, para vocês terem uma ideia do que acontece. Em todas elas eu observo isso, de que na região de biestabilidade eu posso ter um ou outro estado privilegiado. E, no caso da transcrítica, o que a gente encontra é uma mudança na estabilidade entre dois pontos fixos, que quando eles colidem, eles trocam de estabilidade. O que era estável se torna instável, o que era instável se torna estável. Né? E eu tenho essa mudança na estabilidade aqui. Quando eu tenho um número finito de osciladores, essa bifurcação transcrítica ela se torna um par de bifurcações tipo ponto de Sela. E eu tenho um comportamento similar ao que eu tinha antes no ponto de Sela. Na tridente, na pitchfork supercrítica, eu tenho que uma solução estável, ela se torna instável e aparece dois ramos estáveis, certo? Mais uma vez, eu tenho essa mudança de estabilidade com dois novos estados estáveis. E quando eu tenho uma quantidade finita, eu tenho uma bifurcação ponto de Sela, mais um ramo que desce aqui. Se eu mudo as taxas de transição, o que eu posso ter é que, em vez dessa solução descer, ela pode subir e eu ter que essas bifurcações ponto de Sela acontecem aqui para baixo. Isso equivale a eu variar quem é que é o estável ou instável, quem é que vai ser privilegiado. Finalmente, quando eu tenho aqui a pitchfork subcrítica, eu tenho essa mudança de estabilidade aqui, em que duas soluções instáveis colidem com a estável e as três viram apenas uma instável. E eu tenho uma outra bifurcação aqui ocorrendo simultaneamente em dois ramos, em que eu tenho bifurcações tipo ponto de Sela. Tá? Quando eu olho para sistemas finitos, eu observo que essa bifurcação aqui, ela, de forma similar ao que aconteceu antes, eu tenho um ramo que desce e eu tenho uma bifurcação ponto de Sela aqui. E aqui em cima, tá, eu tenho que elas deixam de ocorrer aqui no mesmo ponto. Tá? Então, eu tenho uma série de quebras de simetria que acontecem aí para sistemas finitos. Ou seja, nesse caso, eu posso ter uma solução estável. Nessa região, eu tenho duas. Aqui, eu posso ter 3 soluções estáveis. E aqui, eu volto a ter 2 soluções estáveis. Certo? E aí, a gente pode fazer um diagramazinho de fases, onde eu tenho a quantidade de estados estáveis, e a gente pode observar que a gente tem reentrância, né, que eu passo aqui do estado com 2, vou para 3, depois eu volto para 2 estados estáveis. Tá? Então, esse diagrama de fase aqui, eu gosto muito dele, porque não só eu achei bonito, mas quando a gente publicou esse artigo, ele foi escolhido para ilustrar a capa da revista. Então, foi... é sempre bom quando o trabalho da gente
reconhecido, mesmo que seja pela beleza. E mais importante, depois ele foi escolhido pelos editores como um dos artigos de destaque do ano, então a gente ficou feliz com isso. Bem, vamos agora para o caso de 3 estados, certo? A gente vai ver que acontece é um pouco mais rico, mas acontece tem um comportamento similar ao de 2 estados. Nesse caso, eu tenho 3 variáveis, N1, N2, N3, que são as densidades de osciladores nos estados 1, 2 e 3. Eu tenho, mais uma vez, uma normalização, então eu posso eliminar uma variável e eu passo a ter um sistema que efetivamente depende apenas de 2 variáveis. A novidade aí é que eu vou trabalhar num espaço bidimensional, não mais unidimensional, como no caso anterior. Certo? De forma similar, a gente pode escrever as taxas de evolução para N1 e N2, aqui eu eliminei N3, e eu tenho um sistema acoplado agora de 2 equações. Certo? São o mesmo tipo de taxa de transição que a gente tinha antes. Agora, quer dizer, mesmo tipo de equações de evolução que a gente tinha antes. Agora, as taxas de transição que a gente vai analisar, elas vão ser exponenciais. A gente usou essas taxas porque a gente não inventou o modelo. Nenhum dos 2 casos. A gente, nesse caso em particular, a gente usou um modelo que tinha sido desenvolvido por um antigo estudante de doutorado de Cátia, Kevin Wood, tá? Que ele tinha proposto essas taxas e ele tinha estudado bastante esse sistema, certo? Mas não tinha analisado esse aspecto da população finita, que foi o que a gente se interessou. Esse sistema ele tem um estado, quer dizer, um ponto fixo sempre simétrico, que é quando as densidades são todas iguais. Esse estado simétrico ele pode ser tanto estável quanto instável. E é justamente essa mudança de estabilidade que é interessante para a gente. Então, essas instabilidades podem gerar uma quebra de simetria, levando para um sistema, para um estado organizado, auto-organizado, como queira, em que você pode ter diferentes opções aí de estados estáveis. Eu posso ter uma oscilação síncrona, que no caso de população infinita, vai equivaler a um ciclo limite, e eu posso ter fases ordenadas, que uma das populações aqui se torna tem uma densidade maior que as outras. Tá? Então, eu passo a ter 3 pontos fixos aqui, diferentes e que são estáveis. Dependendo das taxas de transição, eu posso ter diferentes possibilidades. Tá? Eu vou considerar aqui 2 estados prototípicos. O primeiro com esse conjunto para U, V e W, U igual a 1, W igual a menos 1 e V igual a 0. Tá? Nesse caso, eu vou ter uma transição contínua para a sincronização, certo? Eu tenho aqui o estado estável, ele vai se tornar instável aqui nessa bifurcação, e por meio de uma bifurcação de Hopf supercrítica. Então, aqui, nessa região, eu tenho um ciclo limite estável. Esses 2 ramos, eles não representam mais um ponto fixo, mas sim o menor e o maior valor de N1 nesse ciclo limite. Só porque eu não tenho como desenhar um ciclo limite aí no espaço bidimensional. E depois eu tenho uma outra, esse é o ciclo limite, que vai acontecer desde 1.5 até 3.1, aproximadamente. Depois eu tenho uma outra bifurcação para esse estado assimétrico, em que eu tenho
aqui você não vê bem, mas aqui embaixo tem um outro par de pontos fixos, um estável e um instável. Tá? Então, são 2 pontos fixos, um estável, instável, estável, instável, estável, instável, ou contrário, não me lembro mais. Bem, mas enfim, são 3 pontos fixos estáveis aqui, certo? No outro caso que eu vou analisar é com U igual a 1, V igual a menos 4 e W igual a 0. Esse caso eu tenho uma transição descontínua, tá? Que eu tenho o estado estável, que ele se torna instável aqui. Aqui há um surgimento de 2 ciclos limites, ou melhor, aqui há o surgimento de 2 ciclos limites, certo? E aqui eu tenho uma bifurcação de Hopf subcrítica. Esses 2 ciclos limites, eu tenho aqui um ramo superior e um inferior, que me diz o menor e o maior valor do ciclo limite estável. E aqui dentro eu tenho o menor e o maior valor do ciclo limite instável. Então, esse ponto fixo aqui, ele é estável, ele está envolto por um ciclo limite instável, e em volta desse outro ciclo limite instável, eu tenho um ciclo limite estável, certo? Então, nessa região, eu também tenho bistabilidade. E a pergunta que a gente se fez é, será que nesse caso eu também tenho a quebra dessa bistabilidade para sistemas finitos? E a gente vai ver que sim. Certo? Aqui eu estou dizendo que a estabilidade acontece de 2,84 até 3. A análise que a gente fez nesse caso. Mais uma vez, a gente obteve uma equação de Fokker-Planck. Certo? É uma contarada danada, bem grandinha, mas a gente consegue escrever essa equação de Fokker-Planck bonitinha aqui, só que fica um bocado de coisa feia escondida, certo? Esses φ agora tem 2 componentes, tá? E eu tenho aqui um vetor de drift e um tensor aqui de difusão. Não importa muito para seminário a matemática, mas o que eu quero destacar é que a gente escreve a equação de Fokker-Planck. A gente também obtém uma equação de Langevin, que a gente usa para simulações numéricas. Tá? Mas essa equação de Langevin, a gente pode resolver numericamente. Também essa não tem solução analítica, nem formal, como no caso de 2 estados. Mas a gente resolve e tem uns gráficos também bem legaisinhos de ver aqui. E eu vou analisar aqui qualitativamente o que acontece com vocês, certo? Estou no tempo. Bem, vamos lá. Primeiro, caso da transição contínua. Nesse caso, eu não tenho a bistabilidade. Então, o que eu vejo é o que eu espero de qualquer flutuação. Que quando as flutuações são menores para valores menores de n. Ou, desculpe, as flutuações, elas decrescem com n. Então, elas são menores para n's menores. Estou me enrolando. As flutuações são maiores para n's pequenos, como era de se esperar, certo? Se eu tenho poucas unidades, as flutuações são maiores. À medida que eu aumento o n, essas flutuações diminuem e eu vejo que aqui eu estou indo para o ponto fixo bonitinho. Acontece uma coisa similar quando eu estou na região do ciclo limite, certo? Para n pequeno, eu vejo que eu tenho apenas uma indicação do ciclo limite, mas não está muito caracterizado. Quando eu aumento aqui o n para 500, eu já vejo esse ciclo limite ficar mais bem definido.
Para N 5.000, ele está bem bonitinho aqui, certo? Então, eu vejo o que eu espero, não tenho bistabilidade, tudo acontece como esperado para flutuações. Flutuações apenas causam certo ruído em torno da solução de campo médio, da solução analítica. O caso descontínuo é mais interessante, porque nele eu tenho uma bistabilidade. E é isso que a gente quer analisar mesmo. Tá? Bem, primeira coisa que a gente observa. Para N pequeno, eu vejo sinais de uma coexistência mesmo antes de eu chegar na transição. Aqui 2.8, eu estou antes da transição. Tá? Mas quando eu aumento o N, eu vejo que esses sinais aparecem, o sistema está indo aqui para o estado estável, que é o ponto fixo aqui no meio. Tá? Mais uma vez, aqui eu estou bem próximo da transição, eu vou ver que essas flutuações são um pouco maiores, mas ainda assim vão desaparecendo com N crescendo. No caso de eu estar na região de coexistência, é que, de fato, eu observo alguma coisa que inicialmente não era o que se esperava, que a coexistência vai desaparecer. Tá? Para N pequeno, eu também vejo sinais da coexistência, tá? Mas, à medida que o N cresce, eu vejo que a coexistência desapareceu. Certo? 2.85 está dentro da região de coexistência, mas eu vejo que eu estou indo aqui para um ponto fixo. Certo? Que um terço, tá? Um terço de osciladores em cada estado. Mas, se eu aumento um pouco mais o meu parâmetro de controle, certo? Ainda estou dentro da região de coexistência, mas agora eu vejo que o sistema ele vai para o ciclo limite, certo? Lógico que a gente fez uma análise bem mais detalhada no artigo, mas eu estou aqui querendo discutir os aspectos principais. Então, o que acontece é que, tanto para o modelo de 2 estados, quanto para o modelo de 3 estados, as regiões de bistabilidade, elas têm essa bistabilidade destruída devido às flutuações, devido ao número finito de osciladores. Certo? Mais à frente, nas conclusões, eu comento a razão de como a gente interpreta isso. Deixa eu só, rapidamente aqui, comentar o caso de um modelo com crescimento populacional. Tá? Mais uma vez, é um modelo de 3 estados. Eu tenho que as taxas de transição são exponenciais também. São umas taxas um pouquinho mais complicadas, mais simplificadas. Elas só dependem de uma população. Tá? Então, eu tenho uma taxa de transição aqui entre esses 3 estados, só que agora, além dessas transições, eu posso ter o nascimento. E o nascimento vai se dar da seguinte forma. Um oscilador no estado 1, ele pode dar origem a um oscilador que pode nascer no estado 2 ou no estado 3. Certo? Então, eu tenho uma taxa de nascimento K, metade nascendo no 2, metade nascendo no 3. Estocasticamente, claro. Lógico que pode haver flutuação em torno disso. Certo? Então, eu tenho, além dos termos que eu já tinha no modelo anterior, eu tenho essa parte aqui, que é do nascimento. Tá? Então, o termo com N1, ele aparece aqui para nascer no estado 2 ou no estado 3. Os osciladores nascendo a partir do estado 2 podem vir para o estado 1 ou o estado 3 e, finalmente, osciladores aqui
no estado 3 podem nascer no estado 1 ou no estado 2. Esse modelo também a gente pegou emprestado, por coincidência também foi um modelo proposto pelo Kevin Wood, nesse caso junto com um aluno dele, então já foi um trabalho posterior dele, em que ele estava estudando, ele propunha esse modelo tomando como base sistemas biológicos de bactérias, coisas do tipo. E, segundo ele, esse tipo de nascimento acontecia em alguns casos, mas não, lógico que o modelo dele era um modelo bem simplificado e teórico, ele não tentava reproduzir nenhuma população específica, mas qualitativamente o que poderia acontecer, certo? O que acontece é que ele estudou principalmente a parte com N infinito, e as simulações que ele fazia com N infinito tinham alguns problemas e ele não analisava elas muito a fundo, ele queria mais olhar para o que acontecia com N infinito. E a gente se perguntou o que acontecia nesse caso, tá? Em que a gente tinha esse crescimento populacional e tinha flutuações devido a tamanho finito, certo? No caso de N infinito, a gente tem mais uma vez uma equação determinística, com aproximação de campo médio, em que a gente pode escrever aqui, e tem as equações de Langevin para N infinito. A gente observa que a equação de Langevin ela tem a mesma parte aqui que é do sistema determinístico, e a gente tem os termos aqui em azul de flutuação, onde eu defini esse Fn porque a equação estava grande demais. A diferença aqui é que, bem, até aqui eu também posso eliminar uma das variáveis, mas eu tenho uma equação a mais, que é a equação para população total, que ela apresenta um crescimento exponencial, além de um termo de flutuação aqui, certo? No caso determinístico, eu não tenho esse termo, eu posso escrever só em função das densidades. Tá? Então, esse crescimento faz com que as flutuações percam intensidade à medida que o tempo passa, certo? Porque o N vai crescendo e essas flutuações todas caem com raiz de N, elas vão se tornando mais fracas. O diagrama de bifurcação também apresenta biestabilidade, parecido com o modelo anterior, certo? E a gente foi analisar o que acontecia justamente nessa região de biestabilidade. Tá? E a gente observou que, diferentemente dos casos com população finita, a biestabilidade permanecia. Ou seja, uma condição inicial aqui fora do ciclo limite, ela evoluía para um ciclo limite aqui. Uma solução, uma condição inicial perto aqui do centro, ela ficava limitada e ia evoluir para o ponto fixo estável aqui no meio. Então, a condição inicial, nesse caso, continua sendo determinante para o destino do sistema, seja ele evoluir para o ponto fixo ou para o ciclo limite. Então, a biestabilidade não é destruída nesse caso, certo? E, então, vamos para a parte das discussões, dos comentários finais, que eu quero sumarizar esses resultados que eu apresentei. Eu poderia aqui falar de várias características interessantes, que algumas eu apresentei aqui, outras eu nem falei, certo? Desse modelo, mas eu vou
me limitar apenas a uma característica. Essas outras coisas estão todas nos artigos, então, por favor, quem se interessar, leia os artigos e, se tiverem qualquer questão sobre esses outros pontos, podem ou me perguntar, me consultar, que eu estarei sempre à disposição. Aqui eu quero focalizar, discutir apenas um ponto, que é justamente a questão da quantidade de osciladores ser finita ou infinita. Tá? Quando eu estou tratando de sistemas com população constante, eu vejo um comportamento qualitativamente diferente na região de coexistência. Alguma pergunta? Tem um microfone aí aberto? Bem. Ok. Então, continuando. Então, eu tenho esse comportamento qualitativamente diferente na região de coexistência. Para N finito, as flutuações destroem a coexistência e um dos estados é privilegiado. Enquanto para N infinito, as condições iniciais é que determinam para que estado o sistema evolui. Tá? Para N finito, eu posso ter variações nos meus parâmetros que modifiquem qual é o estado privilegiado, mas as condições iniciais não fazem nenhuma diferença. Você pode começar perto de um ponto fixo ou do outro, pode até começar em cima, porque a flutuação vai tirar você dali, e você evolui sempre para o mesmo estado estacionário. A razão disso, que eu agora vou comentar mais, é justamente que existe uma certa quebra de ergodicidade. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que, no caso de uma população infinita, eu posso interpretar o sistema como eu tendo tomado o limite de população infinita e depois eu faço uma evolução temporal e vou olhar qual é o estado estacionário. Então, primeiro eu tomo o limite n infinito, depois o limite de tempo infinito. No caso de sistemas finitos, eu estou pegando para um n finito, tomando o tempo indo para infinito para olhar o estado estacionário. Se eu quiser, depois disso, eu cresço o n para comparar sistemas com tamanhos diferentes. Então, eu primeiro tomo o tempo infinito, depois o n finito. Tá? Então, eu tenho diferentes comportamentos dependendo de como eu tomo esses limites, certa? A ordem deles. Mas isso não responde à pergunta de por que eu tenho essa diferença. A razão, eu lembro a vocês que eu comentei lá no começo, quando eu apresentei o ruído lá no sistema de dois estados, é que esse ruído era multiplicativo, e o que a gente observa é que, nesses modelos, o ruído em torno de um dos máximos da probabilidade é muito maior do que em torno do outro. Então, em um das regiões, eu tenho um ruído grande e na outra pequeno. Significa que eu vou ficar muito mais tempo e vou ficar cada vez com N maior, essa diferença vai se acentuando, ficando numa região que eu tenho ruído menor e menor. Certo? Então, esses ruídos multiplicativos que a gente encontrou, eles destroem essa ergodicidade, essa biestabilidade que eu tenho nos sistemas. Tá? Já para o sistema com crescimento populacional, a biestabilidade ela persiste. Mas por que, se eu também tenho essas flutuações diferenciadas em torno dos dois máximos da distribuição de probabilidade? A questão é que o crescimento populacional ele é muito rápido, ele é exponencial nesses casos, e ele faz com que não haja tempo suficiente para que o sistema pule de um máximo para o outro.
as flutuações elas se tornam muito fracas muito rapidamente, certo? Um ponto que fica aqui, então, a questão e que eu pretendo estudar num breve futuro, mas ainda não o fiz, é o que acontece se eu considerar um crescimento populacional mais lento. Eu acredito que se eu tiver um crescimento populacional muito lento, eu vou ver o comportamento similar a o que eu via sem crescimento populacional, e deve haver um crossover aí, dependendo dessa taxa de crescimento, da forma do crescimento da população. Mas isso é só especulação minha, certo? Só concluindo, eu quero só mostrar aqui os artigos que a gente publicou sobre o assunto, tá? Esses dois primeiros, a gente trata de modelos de 2 estados. Esse aqui, a gente trata do modelo de 3 estados. Aqui é um capítulo de um livro que parte dele discute conjuntamente o modelo de 2 e de 3 estados. E esse último artigo é o que trata do crescimento populacional. Eu coloquei essas referências lá no resumo do seminário, porque se alguém tiver interesse, pode procurar lá, está guardado. Então, eu acho que é isso, e eu devolvo aí a palavra para que vocês vejam as perguntas que tenham. Muito obrigado, mais uma vez, aí a todos. A Alexandre, pelo belo seminário, muito obrigado mesmo. Eu abro espaço para perguntas. Eu também tenho uma pergunta. Alguém quer começar a rodada? Eu queria falar, o Carlos. Pode falar, Amado. Pode falar? Claro. O Alexandre, você se lembra que no finalzinho do seminário eu falei um pouco sobre estocásticos. Na verdade, aquilo que eu falei no final vai ser publicado aí na revista brasileira, na Brazilian Journal of Physics. Mas aquilo que a gente faz nesse artigo é semelhante a esse procedimento que você adota aí, ou seja, tem uma equação determinística, soma o ruído proporcional 1 sobre raiz de n, e o ruído é multiplicativo. E esse ruído multiplicativo não é, como é que se diz, arbitrário. Você obtém a partir de certas regras, não é isso? Se você colocar lá, se você colocar aí a fórmula, a gente vai ver que tem uma relação entre a parte determinística e o ruído, né? Exato. Exatamente. Esse aqui, olha. Exato. Eu acho que é a mesma cara do teu. Isso, não, exatamente, é igual, né? Você vê que a parte determinística tem um sinal de menos e a parte de ruído tem um sinal de mais. Isso. Então, a gente fez isso é baseado no artigo que eu e a Tânia escrevemos em 2009. Se você procurar esse trabalho, chama-se O Papel do Ruído em Populações Biológicas. E lá a gente obtém exatamente a fórmula desse tipo aí. Só que a maneira que a gente chega é partindo da equação mestra, né? Então, parte de uma equação mestra, aí obtém a equação tomando o limite em que o n é grande, obtém a equação de Fokker-Planck, e a equação de Fokker-Planck é equivalente à equação de Langevin, que você estuda aqui. Então, é muito... Isso é interessante porque ela dá uma regra para colocar o ruído, né? Como você obteve aqui. Exato. Mas o que eu queria enfatizar aqui é o papel do 1 sobre raiz de n, né? Que é colocado aqui.
E isso aí tem um papel importante quando se trata de oscilações. Aqui você falou sobre oscilações sincronizadas, mas pode ocorrer também oscilações que não sejam sincronizadas. Sim. E aí aí a questão é, quando ela não sincronizada, como é que você pode distinguir, né, uma oscilação de algo que não é oscilatório, né, do ruído não oscilatório? Quer dizer, você vai ter basicamente uma oscilação que é ruidosa, né? Então, como é que se distingue uma oscilação com ruído de um ruído puro, né? E isso aí é feito através da função de correlação. Certo. E por que estou dizendo que é algo que você não discute aqui, né? Mas seria interessante também discutir as correlações. E eu estou dizendo isso porque isso é uma coisa que eu aprendi com a Tânia, né? É que as oscilações biológicas, né, que ocorrem, por exemplo, na predador-presa, possivelmente elas não são sincronizadas. Então, como é que as pessoas sabem que há oscilações? É porque através do estudo das correlações. E a correlação, no caso, aí vai ser uma correlação do tipo o ruído, né? E o decaimento oscilante, né? Decaimento exponencial e oscilante. Tá. Então, agora, eu não sei em que exemplo físico, né, você pode ter oscilações sincronizadas. Talvez em algumas populações biológicas ocorra isso, né? Mas eu não conheço. Outra coisa que eu queria falar é sobre... assim, você fala na conclusão de que o ruído ele destrói a coexistência, né? Eu não sei se o termo correto é destruir a coexistência. Na verdade, ele é o contrário disso, né? Ele induz a coexistência. Porque você vai ter as populações, elas vão ficar oscilando num certo estado, depois passa para oscilar na outra fase. Aí volta para a primeira, depois vai para a segunda. Então, se você olhar isso como função do tempo, ela vai ficar oscilando de um para o outro, né? Então, aí você, de fato, tem a coexistência. Eu estou entendendo. A minha interpretação está correta ou está errada? É uma interpretação que a gente teve outra. A gente teve a interpretação em termos do crescimento da população. Então, à medida que você cresce a população total, você tem que um estado se torna cada vez mais provável que o outro. Tá? Se essa população se torna muito grande, tá? O máximo da probabilidade vai ser 10 a menos 10. Então, praticamente não acontece, você fica só com um na prática, certo? Se você for olhar do ponto de vista matemático, você tem os dois máximos da distribuição de probabilidade e você tem a coexistência. Mas ela ela é assintoticamente destruída quando você vai crescendo N. Foi nesse sentido que eu quis falar de que a bistabilidade é destruída. Mas sim, se você olha para populações menores, aí você vê a coexistência no modelo estocástico, porque você fica pulando de um para outro, e no modelo determinístico você tem um ou outro, dependendo da condição inicial. Certo. Certo? Então, é isso que eu queria falar nessa mudança da bistabilidade. Tá. E só mais um comentário, é que se não sei se nos seus modelos você estuda tenta fazer rápido, Mário, para dar oportunidade para outras pessoas perguntarem. Último comentário. Eu não sei se você estudou o caso em que uma das fases ela é absorvente. Porque não, nesse caso, porque nesse caso, se você tem uma flutuação para o estado absorvente, mesmo que ele seja instável, a população vai permanecer lá. Né? Então seria uma extinção, né? A explicação de uma extinção. Exato.
Mesmo A para populações minha que são... pergunta no seu seminário foi pensando nisso. Tá, entendi. Então, ok, Alexandre. Obrigado pelas respostas. Um Nada, abraço. outro. Carlos, terminei. Finalmente. Alexandre, não, eu agradeço aí mais uma vez. Alguém tem mais perguntas, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, é o Pedro aqui. Pedro, então pode fazer. Oi, Alexandre, obrigado pelo seminário aí. Acho que Nada. ficou bem claro. Tem uma pergunta que é mais paralela assim ao que você estava falando. Você pode ir no caso do modelo de 3 estados, mais ou menos no segundo ou terceiro slide sobre isso? Vai no terceiro, por favor. Terceiro slide. É isso aí. Você diz que essas soluções, depois da bifurcação, ela é estável para cima e para baixo, né? E a do meio é instável. Isso, aqui eu tenho um ponto fixo instável e um ciclo limite estável. É uma curva, na verdade, só que aqui eu estou dando um corte, né? Então, eu só estou mostrando a população N1, então ele não vê o ciclo limite. Uhum. Talvez o que eu estou fazendo é um corte aqui. Eu estou mostrando um ponto aqui e outro aqui. Certo? Ou, na verdade, o N1, então estou mostrando um ponto aqui e outro aqui, e o do meio, no caso lá, era instável, que seria o central. Uhum. A minha pergunta é, quando eu olho o ciclo, para mim parece fazer sentido ver essa volta que ele dá no ciclo, mas quando eu olho só para esse diagrama de bifurcação, me parece estranho você tá aumentando o A, e se você está na solução estável de cima, você vê um crescimento do N1. Não, calma. Eu não tenho aqui... na verdade, isso aqui é apenas o valor máximo do ciclo. Então, o que eu estou fazendo aqui deixa eu ver, está mostrando aqui meu dedo, né? Quando eu tenho um A menor, eu tenho um ciclo limite que está aqui. Uhum. Quando o A está maior, ele é todo maior. Então, eu chego a valores... O maior valor é maior e o menor valor vai mais para baixo ainda. Ah, tá. Então, as soluções estáveis, elas vão ficar existindo ao mesmo tempo, né? Tipo, é só o ciclo aumentando. É só o ciclo aumentado. Isso aqui é o maior valor dela e o menor valor dela. Não quer dizer que ela está fixa aí. É um ciclo limite. Então, ela está girando ali naquele ciclo. Entendi. Não, então isso responde já. Obrigado. Nada. Tá. Mais alguma pergunta? É só fazer uma pergunta, agradeço aí a pergunta do Mário, a pergunta do Pedro. Só fazer uma última pergunta bem só para... Então, Alexandre, a diferença é que o sistema finito, o tamanho finito dos osciladores, né, nos primeiros casos, eles induzem uma coexistência de fases que o aumento destrói. Essa é a conclusão aí que vocês obtiveram. Bem, a coexistência, os dois estados estáveis, eles são previstos já pela teoria infinita, certo? O estado, que é o determinístico. Então, eu deveria ter isso. O que acontece com a flutuação é que se ela é pequena, se a população é pequena e a flutuação é grande, eu fico pulando entre as diferentes soluções estáveis e eu vejo claramente uma bistabilidade. Quando eu cresço a população, um desses estados estáveis na teoria infinita, ele é privilegiado em detrimento do outro. Então, ele cada vez se torna mais provável. Tá, e aí depende da condição inicial, né? Não depende da condição inicial, depende no dos caso parâmetros... finito, né? No caso finito, não depende da condição inicial, porque a própria aleatoriedade, ela apaga, ela lava essa condição inicial. Tá. E vocês chegaram a analisar alguma dependência com o tamanho dos osciladores? Como desaparece, né? Como esse padrão muda? Como assim o tamanho do oscilador? Porque esse oscilador
Como que esse padrão tamanho. se altera, né? Eu não tenho propriamente um tamanho de oscilador. Porque A quantidade de osciladores, sim, né? Sim, com a quantidade. Quantidade, né? Sim, é justamente isso. Quando a quantidade de osciladores aumenta, essa assimetria vai se tornando maior. É isso que eu observei. Foi justamente isso. A quantidade de oscilador aumentando, cada vez menos eu vejo sinais da biestabilidade e cada vez mais eu vejo um estado ser privilegiado. Tá. Entendi. Alguém tem mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Oi, Nara, que prazer. Posso fazer? Pode? Oi. Claro. Posso? Então Com tá bom. certeza. Deixa eu ligar meu vídeo. Bom, primeiro te parabenizar, Alexandre. Super interessante o teu seminário. Então, acho que eu não tô conseguindo ligar o vídeo, mas bom, não importa. Super interessante o teu seminário, super claro. E eu queria te fazer uma pergunta bem, na verdade, mais uma pequena dúvida. Você falou que uma das coisas que você tinha ficado com vontade de investigar era nesse modelo de crescimento populacional, ver se os resultados se modificavam em função de quanto crescia a população. Na verdade, um teste mais imediato seria ver se, com população constante, se vocês recuperavam o mesmo resultado anterior, não é? Mas é básico, o modelo ele é muito parecido. Com o modelo de 3 estados? É muito parecido com o modelo de 3 estados. Ele muda um pouquinho aqui, que no modelo de 3 estados eu teria menos um B, qualquer vez a densidade do outro estado. Mas a cara do modelo é muito parecida. É um caso, na verdade, é um caso particular daquele geral que eu olhei antes. Tá. Então você espera ter mesmo com essa pequena mudança nas constantes de interação, você acha que vai ter o mesmo resultado que naquele? Praticamente certo. Tá joia. Era isso. Te felicito outra vez, estava muito claro o teu seminário, muito obrigado. Interessante o que vocês fazem. Obrigado. Nara, obrigado pelas perguntas. Agradeço aos 3 participantes pelas perguntas. Alexandre, mais uma vez, meu muito obrigado pelo seminário. Então, agradeço a todos vocês pela audiência. Semana que vem nós teremos um seminário do professor Marcos Baines, da UFPR. Ele falará sobre correlações entre o crescimento lei de potência da Covid-19 em 4 continentes e ineficiência das estratégias suaves de quarentena. Eu espero que vocês possam assistir. Desejo aí uma boa semana para todos e fiquem bem e até semana que vem. Nara, tô te vendo aí. Um beijão para você. Sim, você viu. Agora eu liguei. Desculpa atrapalhar.